Você já imaginou ter que fugir com a pessoa que ama, para poderem continuar juntos? Essa foi a realidade de Carolina e Rafael. Eles se viram obrigados a tomar essa decisão extrema, por causa da sogra, que estava fazendo de tudo para impedir o relacionamento deles. Mas o que eles não poderiam imaginar, era que por trás dessa desaprovação, havia um grande segredo capaz de colocar em prova, não só o relacionamento, mas também toda a vida deles. Há muitos anos atrás, em um bairro tranquilo de uma cidade pequena, havia duas crianças que cresceram juntas. Eles eram vizinhos e brincavam juntos desde que podiam se lembrar. Suas mães eram boas amigas, e os meninos passavam muito tempo na casa um do outro. Conforme foram crescendo, a amizade entre eles se fortaleceu, os tornando inseparáveis. Com o passar dos anos, Rafael começou a perceber que estava apaixonado por Carolina, sua amiga de infância. Ela era linda, inteligente e engraçada, e ele se viu cada vez mais atraído por ela. Rafael não sabia como Carolina se sentia, mas não podia deixar de pensar nela. Ele tentou negar seus sentimentos, mas quanto mais ele tentava, mais forte eles se tornavam. Finalmente, em uma noite quente de verão, Rafael decidiu confessar seus sentimentos a Carolina. Eles estavam sozinhos, olhando para as estrelas e conversando. Aproveitando aquele momento, ele criou coragem e começou a se declarar para Carolina, dizendo que eles sempre foram amigos, mas que precisava confessar que seus sentimentos por ela haviam ultrapassado a amizade. Ele não conseguia mais ser apenas seu amigo, pois estava completamente apaixonado por ela. Ele sabia que isso poderia parecer estranho, mas era a verdade sobre o que estava sentindo. Ela ficou surpresa e um pouco envergonhada, e com um sorriso acanhado, disse que também gostava dele. Os dois então começaram a namorar em segredo com medo da reação de suas mães, já que haviam crescido juntos, e eram amigos desde a infância. Eles se encontravam secretamente em lugares escondidos, para que ninguém soubesse. Mas apesar de seus esforços, eles não foram capazes de manter o relacionamento em segredo por muito tempo. Maria, a mãe de Rafael, logo descobriu sobre os dois, e ficou furiosa. Ela disse que Carolina não era boa o suficiente para seu filho, e que jamais iria aceitar que ficassem juntos. Rafael não entendia por que sua mãe não aceitava o relacionamento, mas decidiu que não deixaria que isso interferisse em seus sentimentos por Carolina. Porém as coisas só pioraram. Maria fez de tudo para tentar separar o casal, desde proibir Rafael de ver Carolina, até ameaçar expulsá-lo de casa. Ele tentou conversar com sua mãe, explicando sobre o quanto amava Carolina, e que não iria deixá-la, mas Maria simplesmente recusava ouvi-lo. Rafael e Carolina decidiram então fugir. Eles sabiam que seria difícil, mas acreditavam que só assim poderiam ser felizes juntos. Eles saíram da cidade, e começaram a construir uma nova vida, longe de suas famílias e de tudo o que conheciam. No início, as coisas foram difíceis. Eles tiveram que trabalhar duro para sobreviver, mas estavam juntos, e isso era o mais importante. Eles se casaram em uma cerimônia simples, sem nenhum de seus familiares presentes, jurando amar um ao outro para sempre. Enquanto isso, a mãe de Rafael estava tentando encontrá-los. Ela sabia que havia agido mal, e precisava se desculpar. Ela se arrependeu de não ter ouvido seu filho, e de não ter explicado o motivo por não aceitar aquela relação. Mas agora, não podia mudar o passado, e não fazia ideia de onde Rafael estava. Um dia, Rafael e Carolina receberam uma carta. Era de um advogado, dizendo que havia uma herança deixada por um parente distante. Eles ficaram surpresos, pois nunca tinham ouvido falar desse parente antes. Mas como estavam precisando de dinheiro, decidiram ir até o escritório do advogado para saber mais sobre aquela herança. Ao chegarem lá, foram recebidos pelo advogado, que explicou que a herança era de uma tia-avó de Carolina, que se chamava Marta, e que infelizmente, havia falecido recentemente. O advogado disse que eles eram os únicos herdeiros, e que a tia-avó havia deixado uma casa, e uma grande fortuna para eles. Rafael e Carolina ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que a tia-avó de Carolina era tão rica, e não sabiam por que ela teria deixado todo esse dinheiro para eles. Mas de qualquer forma, ficaram muito gratos. Quando voltaram para casa, começaram a pesquisar mais sobre a tia-avó de Carolina. Eles descobriram que ela havia sido uma mulher muito solitária, que nunca havia se casado e não tinha filhos.
Ela havia se isolado do mundo, e vivia em uma casa afastada da cidade, apenas com seus cães. O casal ficou movido pela curiosidade, e resolveram visitar a casa que haviam recebido de herança. Quando chegaram lá, ficaram espantados. A casa estava completamente abandonada, com as janelas quebradas e as portas arrombadas. Mas o que mais chamou a atenção deles, foi o que encontraram dentro da casa. Havia uma caixa com fotos antigas, e cartas amareladas. Ao olhar as fotos, eles reconheceram as pessoas retratadas. Eram os pais de Carolina e Rafael, quando eram jovens. Eles estavam juntos em algumas fotos, sorrindo e se abraçando. Havia também várias cartas, escritas pela mãe de Rafael para o pai de Carolina, dizendo sobre o quanto o amava. Rafael e Carolina ficaram chocados. Eles não conseguiram entender exatamente o que aquilo significava. Eles pegaram aquelas cartas e as fotos, e foram para casa, onde começaram a analisar tudo com mais calma. Foi então que eles perceberam a verdade. A mãe de Rafael e o pai de Carolina haviam tido um caso, muitos anos atrás. Embora tenham mantido a relação em segredo, a tia-avó de Carolina estava ciente da verdade, já que durante alguns anos, o pai de Carolina havia morado naquela casa, e contou tudo o que havia acontecido para sua tia, a única pessoa em quem confiava. Marta havia deixado a herança para eles, como uma forma de se desculpar por não ter contado a verdade. Porém o que a tia-avó nunca soube, era que Carolina e Rafael haviam se casado. Os dois ficaram em choque. Eles não sabiam o que fazer com aquela informação. Eles haviam fugido para ficar juntos, e agora, descobriram esse terrível segredo que mudaria tudo. Os dois se sentiram traídos e enganados, como se suas vidas tivessem sido uma completa mentira. Eles decidiram procurar a mãe de Rafael, para tentar entender por que ela nunca havia contado a verdade, e escondido essa informação tão grave. Quando Maria foi repreendida, ficou extremamente envergonhada, mas explicou tudo para eles. Contou como havia se apaixonado por Ricardo, o pai de Carolina, que era um homem muito bonito e charmoso. Ela era jovem, e havia tido um caso com ele quando ainda eram vizinhos. Mas quando Maria descobriu que estava grávida do Rafael, e contou a Ricardo, ele rompeu completamente a relação secreta que tinha com ela, decidindo continuar com a mãe de Carolina. Ricardo deixou claro que ela não deveria contar aquilo para ninguém, e caso decidisse contar, ela seria criticada e mal vista por todos da cidade, já que havia se envolvido com o marido de sua melhor amiga. Após alguns anos, Ricardo foi embora da cidade, abandonando também Carolina e sua mãe. Com o peso da culpa e da vergonha, Maria viveu guardando esse grande segredo, sem imaginar o que o futuro havia reservado para seu filho. Quando Maria descobriu que Rafael estava envolvido com Carolina, ficou desesperada, vendo que ele estava apaixonado por alguém que jamais poderia se relacionar. Agora, os dois estavam diante dela, sem saber o que fazer, e completamente magoados. Ela se desculpou por não ter contado tudo antes, e disse que tentou afastá-los para protegê-los, já que na época, não teve coragem de contar a verdade. Maria disse também que sempre os amou, e que esperava que um dia, eles pudessem perdoá-la. Rafael e Carolina ficaram em silêncio, processando tudo o que haviam ouvido. Eles disseram que não tinha como alterar o que já havia ocorrido, e que o amor que existia entre eles, não poderia ser simplesmente apagado. Afinal, eles não tiveram culpa pelo que aconteceu, e não podiam ser penalizados por isso. Os dois decidiram continuar juntos, independente das circunstâncias. Eles tinham consciência de que não poderiam ter filhos, e que teriam que lidar com o julgamento e o preconceito dos outros, mas eles estavam determinados a superar isso juntos, sendo motivados pelo grande amor que existia entre eles. A mentira é como uma correnteza perigosa, arrasta tudo em seu caminho, e causa danos irreparáveis. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!